Nós vamos então ler João capítulo 9. Diz assim: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama. Disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Amém. Queridos, certamente todos nós já lemos esta passagem centenas de vezes, nós já ouvimos centenas de palavras sobre essa passagem, mas hoje eu queria destacar algumas coisas que a palavra nos ensina e que ela nos revela aqui nesse texto. A primeira coisa que fala é que Jesus ia passando. Dificilmente você vê Jesus parado. Se você vai estudar os evangelhos, onde conta a vida de Jesus, ele está sempre em movimento, sempre indo de um lugar para o outro, pregando a palavra. E, na verdade, quando ele foi embora, o que ele deixou para nós como a grande comissão? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, batizando, fazendo discípulos, né? Era exatamente o que ele fazia. Então, quando Jesus nos deu uma ordem para fazer alguma coisa, era algo que ele já estava fazendo. Era algo que era o dia a dia dele. Jesus estava passando por aquele lugar e olhou para o cego. E aqui nós vemos que, imediatamente, imagina assim, Jesus passando, os discípulos atrás dele, e ele olhou aquele cego. Normalmente na porta da cidade, na porta do templo, em qualquer lugar de grande passagem, tinha muita gente, muitos mendigos, muitos pedintes, muitos doentes, muitas pessoas que estavam ali esperando ser alcançadas por alguém. E é interessante que a palavra diz que Jesus parou e olhou para o cego. Jesus olhou. Quando Jesus olhou, imediatamente os discípulos também olharam. Interessante que quem olhou primeiro foi Jesus. E quando Jesus olhou, imediatamente os discípulos falaram assim: Ô Jesus, quem que pecou para esse homem ser assim? Esse homem era cego de nascença. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? É interessante a gente pensar numa pergunta dessa. Os discípulos, eles andavam com Jesus, eles conheciam a palavra de Deus, naquela época o Velho Testamento, eles conheciam a vida de Jesus. Como é que eles podiam entender ou perguntar se aquele homem que era cego de nascença tinha pecado? Aonde que ele ia ter pecado? No ventre da mãe dele? Não tinha como ele ter pecado. Muitas vezes nós nos travamos em coisas da religião, em coisas doutrinárias, em coisas de usos e costumes, e não paramos para pensar nas perguntas que nós fazemos para Jesus. Eu queria fazer um pequeno parênteses aqui. O que você tem perguntado para Jesus? Faz algum sentido? Porque essa pergunta dos discípulos não fazia nenhum sentido. Como é que alguém pode pecar antes de nascer? Não tem como. Mas eles fizeram essa pergunta. Eles andavam com Jesus, eles caminhavam todo dia com Jesus e fizeram essa pergunta. Que tipo de pergunta você tem feito para Jesus? E é interessante notar que quando Jesus olhou para ele, Jesus olhou com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com um olhar de quem se sentiu na pele daquela pessoa e sentiu empatia por ela, compaixão, e quis ajudá-la.
Mas o olhar dos discípulos já foi um olhar de julgamento. Ah, ele é assim porque ele pecou. Ou os pais dele. Isso é consequência do pecado de alguém na vida dele. Quantas vezes você já ouviu alguém que está passando por uma fase difícil na vida, algum problema, e aí vem algum religioso, algum cristão e fala assim: não, você está passando por isso porque certamente você está em pecado. Foi isso que os amigos de Jó disseram para ele. Jó não tinha problema nenhum. Ele foi até elogiado por Deus diante de Satanás, mas os amigos olharam com um olhar julgador. E quantas vezes nós julgamos as pessoas? Quantas vezes, ao invés de fazer como Jesus fez aqui, se colocar no lugar da pessoa, sentir a dor da pessoa e querer ajudar a pessoa, a gente simplesmente aponta o dedo e fala: não, você pecou, você está sofrendo consequências daquilo que você fez. Jesus poderia ter feito isso, mas ele não fez. Jesus, na verdade, olhou com compaixão, olhou com amor para aquela pessoa. E então a palavra diz que Jesus, olhando para o cego, tendo compaixão dele, diz aqui que ele cuspiu no chão e fez uma pasta e aplicou nos olhos do cego. A palavra aplicar nos olhos do cego é como se ele tivesse meio que emoldurado assim as pálpebras do cego. Não é simplesmente passar, é aplicar, é colocar de uma forma mais detida, de uma forma mais constante ali, na forma de colocar. E aqui eu vejo uma coisa assim impressionante. Quando Jesus cuspiu no chão, a saliva tem água. A água com a terra forma o quê? Forma barro. Então Jesus, ele formou barro ali naquela hora, pegou o barro e aplicou nos olhos do cego. Queridos, quando existe um cego de nascença, ele não tem os órgãos oculares. Ele não tem a retina, ele não tem o glóbulo, ele não tem nada. Então essa cura aqui, ela não foi uma cura, ela foi uma criação. O que Jesus fez? Ao aplicar o barro, ele criou o órgão ocular daquele homem. E isso nos remete lá ao Éden. Jesus criou, a Trindade criou todas as coisas pela palavra. O mar, as plantas, a terra, o firmamento, tudo foi dizendo. Mas quando chegou na hora de criar o homem, como que Deus criou o homem? Através do barro. Então ele colocou ali as suas mãos no barro e formou o homem. Ele criou onde não tinha nada. Ele simplesmente pegou um barro e criou o homem. Mais uma vez aqui, Jesus, da mesma forma que ele fez lá no Éden, ele criou através do barro o sistema ocular daquele homem. O homem não tinha visão, ele nasceu sem visão. Não existia como ele ver. Não foi uma cura, foi uma criação. Jesus, naquele momento, ele trouxe à existência aquilo que não existia, através do barro. E o mais interessante, queridos, como é que ele fez esse barro? Notem que lá no Éden, quando ele formou o homem do barro, para dar vida ao homem, ele soprou o seu fôlego. O fôlego da vida, ele soprou no homem. Acontece que esse cego, ele já estava vivo, mas ele não tinha nele o DNA de Deus. Ele não tinha nele a semelhança de Deus implantada na vida dele. Ele não tinha como Jesus dar fôlego para ele. Então o que Jesus fez? Hoje em dia, quando a gente vai fazer um teste de DNA, qual é o material que a gente faz a coleta para fazer o DNA? Não é a saliva? Então Jesus colocou nele ali o DNA de Deus. Através da formação do barro com a própria saliva, Deus criou o que não existia e colocou nele o DNA de Deus.
Queridos, isso é maravilhoso. Jesus não apenas mudou a visão daquele homem, como colocou nele, como implantou, aplicou nele o seu próprio DNA. E isso eu queria que vocês, não precisa abrir, eu vou ler Romanos 4, 17 e 18. Diz assim: como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua semente. Então, enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre da Sara. Que está falando de Abraão. Através da palavra que Deus lançou a Abraão, ele também trouxe à existência aquilo que não existia. O corpo de Abraão estava praticamente morto. Sara não podia mais ter filhos, mas Deus trouxe à existência aquilo que não existe. Querido, isso fala muito ao nosso coração. Muitas vezes você tem passado por situações, você tem olhado para os lugares e não vê saída, não existe como fazer. Não tem problema, porque Jesus, ele traz à existência aquilo que não existe. Jesus não apenas conserta as coisas, quando não dá para consertar, ele cria. Quando não dá para fazer, ele traz à existência e faz. O homem não tinha o aparelho ocular, Jesus criou. Muitas vezes você não tem saída, você não tem aonde, para quem recorrer, não tem como acontecer. Então Jesus vem e cria e traz à existência aquilo que não existe, por amor à tua vida, assim como ele fez por amor à vida daquele cego. E é interessante que o cego, ele recebeu aquela pasta nos olhos, não deve ter sido nada agradável, o cheiro ruim, desconfortável receber um barro nos olhos. E Jesus disse para ele: vá e lave-se aonde? No tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Dali de onde ele estava até o tanque de Siloé eram mais ou menos 600 metros. Note que o cego, recebendo aquela coisa nos olhos e continuando cego, normalmente qualquer um de nós teria ido se lavar em qualquer lugar. Qualquer pouquinho de água ali já jogava e tirava aquele incômodo que Jesus tinha colocado na vida dele. Mas ele obedeceu. Ele caminhou 600 metros ainda cego para se lavar aonde? No tanque de Siloé. O tanque de Siloé era um tanque na época que tinha águas limpas. E tinha também o tanque de Betesda, mas o tanque de Betesda era mais perto até do que aquele, mas a água era turva, era uma água suja. Então Jesus disse: vai ao tanque de Siloé e lave-se lá. Queridos, existem algumas razões, alguns propósitos pelos quais Jesus mandou ele se lavar no tanque de Siloé e não no tanque de Betesda. Note que quando ele saiu de onde ele estava, até ele chegar lá, ele andou 600 metros, pior do que ele estava antes de encontrar Jesus. Você já ouviu alguém falar assim: nossa, a minha vida era turbulenta, aí eu aceitei Jesus, me converti e a coisa piorou? Quem já ouviu isso? Por quê? A mesma coisa aconteceu com ele, a vida dele piorou. Ele encontrou o próprio Jesus, ele foi tocado por Jesus, e além de cego, agora ele era cego, sujo e fedido. E ainda teve que andar 600 metros para se lavar. E teoricamente para ficar do jeito que era antes, não melhor. Porque ele estava só com uma lama nos olhos. Nada mais que isso. Muitas vezes nós estamos caminhando após ter um encontro com Deus. Nós estamos caminhando e as pessoas olham para nós e falam assim: nossa, sua vida piorou. Você está pior do que era antes. Você agora é um fanático, mas cadê aí sua vida? O que está de melhor na sua vida? Muitas vezes nós desistimos,
Ou a gente se lava em qualquer lugar, ou a gente retorna para onde a gente estava. A gente não tem a capacidade ou a obediência de caminhar, ainda que cego, ainda que sujo, ainda que fedido, mas obedecendo a ordem de Jesus, para chegar até o tanque de Siloé, que significa enviado. E quem é o enviado? Jesus. Então, no frigir dos ovos, o que Jesus fez? Falou, olha, eu vou aplicar em você uma pasta e vou criar em você aquilo que você não tem. E vou implantar em você o meu DNA. Mas você vai ter que ir até o enviado, até Jesus, para se lavar, porque lá não apenas você vai ser curado, mas vai acontecer outras coisas. Então esse cego foi caminhando até lá, certamente muita gente zombando dele. E é interessante que eu posso imaginar que quando ele chegou lá no tanque de Siloé e se lavou e voltou a ver, qual foi a primeira imagem que ele viu? Não foi dos pais, não foi da família, não foi de Jesus. A primeira imagem que ele viu foi a dele. E esse é o maior propósito, para Jesus nos enviar a ter um encontro com ele, para que a gente nos veja quem nós somos em Deus, quem você é em Deus. Então a primeira imagem que aquele homem viu foi a sua própria imagem. Ele nunca tinha se visto, ele nunca tinha visto nada. A primeira coisa que ele viu depois de ter um encontro com Deus foi olhar para ele mesmo e ver quem ele era em Deus. Só depois disso é que ele foi ver a família, que ele foi ver as pessoas e que ele foi ver Jesus. Querido, quando Jesus toca em você, a tua vida pode continuar igual ou normalmente ela piora, porque você tem que ir até Jesus, para que você seja curado daquilo que precisa ser curado, e para que seja criado em você aquilo que não existe, para que você então se veja e olhe quem você é em Deus. Você é filho de Deus, você não é qualquer coisa, você não é um objeto, você não é uma criatura, você é filha de Deus, você é filho de Deus. E a palavra fala que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você é tocado por Deus e você vai até Jesus, você recebe poder de ser filho de Deus. Isso não é um título, isso não é uma bênção qualquer, isso é o poder de Deus na sua vida. Você é filho de Deus. Você, quando olha para você, você tem que olhar alguém que é filho de Deus, que foi tocado por Deus e que teve a visão aberta e começa a enxergar primeiro quem você é, depois o que está acontecendo no mundo. E então você passa a fazer o que Jesus fez, você passa a ser bênção na vida dos outros. Mas em primeiro lugar, você tem que ir ao tanque de Siloé, que é o enviado, e se lavar naquele tanque, para ver o teu reflexo na água, que é o tanque do enviado. Amém, querido? Eu espero que você esteja entendendo a revelação da palavra de Deus na sua vida nesta noite. Sempre que Jesus nos coloca um incômodo, é com algum propósito. Ele colocou aquele incômodo na vista daquele homem, com o propósito de transformar a vida daquele homem, de criar algo novo na vida daquele homem e de mostrar àquele homem quem ele era em Deus, quem ele era para Deus. E querido, se você for ler a Bíblia, diz que até aquele dia nenhum cego de nascença tinha sido curado no mundo. Já tinham sido curados cegos que ficaram cegos, mas de nascença nenhum cego tinha sido criado, tinha sido curado. E esse milagre de Jesus, ele aconteceu para se cumprir o que está escrito lá em Isaías 42:7. Não precisa abrir, eu leio para vocês. Diz assim: para abrir os olhos aos cegos, tirar os prisioneiros da prisão,
e aqueles que se assentam na escuridão e tirar do cárcere. Jesus veio para abrir os olhos dos cegos. E nesse dia se cumpriu essa palavra de Isaías. Jesus foi o único que curou um cego de nascença. Foi o primeiro a curar um cego de nascença. Muitas vezes você é um cego espiritual de nascença. Você não tem visão, você nunca viu Jesus, você nunca viu a salvação. Mas Jesus está pronto para colocar as mãos em você, para colocar o barro formado com a própria saliva dele, com o DNA dele, para trazer à luz aquilo que está nas trevas, para criar em você algo que ainda não existe, para trazer à existência aquilo que não existe. Eu quero encerrar falando com vocês, qual foi a atitude desse cego, desse ex-cego agora? A palavra narra, eu quero ler alguns versículos com vocês ainda no capítulo 9, quando ele começou a ver, as pessoas o reconheceram e falaram, mas esse cara não era cego de nascença, como é que ele está vendo? Então os fariseus, os religiosos, começaram a inquirir e falar, mas quem é que fez isso para você? Como é que você está vendo? O que aconteceu? No versículo 11, ele fala assim, um homem chamado Jesus fez lama e ungiu meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido me lavado, recebi a visão. Então, na primeira resposta dele sobre quem era Jesus, ele respondeu, era um homem. E aí continuam inquirindo, chamam os pais dele. E interessante que quando chamam os pais, eles falam assim, aquele ali é teu filho? O que aconteceu com ele? Os pais, eles temiam ser expulsos da sinagoga. Então eles tiraram o corpo e falaram, não sei não, fala com ele já é maior de idade e ele fala com você. Ou seja, a religião falou mais alto do que o poder de Deus na vida deles. Quantas vezes a religião fala mais alto na nossa vida do que o que Deus quer e está fazendo na nossa vida? Passado um pouquinho, no versículo 17, e disseram novamente ao homem cego, o que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu seus olhos? Ele disse, é um profeta. E continuaram perguntando para ele, falando, mas eu quero saber quem é, o que aconteceu. E lá no versículo 33, ele diz, se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer. Queridos, o homem teve seu aparelho ocular criado, ele caminhou, ele se viu, ele viu as coisas todas, e ele viu Jesus primeiro como um homem, depois como um profeta, e finalmente como Deus. Como é que você tem visto Jesus na sua vida? Como um homem? Como um profeta? Ou como Deus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus está pronto a abrir os teus olhos. Jesus está pronto a te mostrar aquilo que você nunca viu. Jesus está pronto a criar aquilo que não existe, a trazer à existência aquilo que não existe. Esse é o poder do nosso Deus. Deus quer curar você hoje. Quer que você veja primeiro quem você é em Deus. Você é filho de Deus. E será que você está caminhando na direção da promessa de Deus para a sua vida? Deus disse ao cego, vá ao enviado, que você voltará ou começará a enxergar. Você pode estar com incômodo na tua vida hoje. Você pode estar com lama nos olhos. Você pode continuar não vendo. Mas continue caminhando. Continue caminhando em direção aonde Deus mandou você ir. Muitas vezes nós vamos a algum lugar, aquele lugar não está bom, a gente vai para outro, aí não está bom, a gente volta para aquele. Queridos, não é para parar, nem para voltar. É para continuar. É para seguir. Mas eu não estou vendo nada. O homem também não estava. Mas eu estou incomodado. O homem também estava.
Mas eu não sei o que vai acontecer. O homem também não sabia. Ele apenas creu e obedeceu. Se Jesus tem um chamado na tua vida, se Jesus te mandou fazer alguma coisa e ir a algum lugar, não importa o tamanho do incômodo que está em você, continue caminhando em direção ao enviado, em direção a Jesus, em direção àquele lugar que Ele mesmo mandou você ir. Porque quando chegar lá, você vai ver quem você é em Deus e a sua vista será aberta, seus olhos serão abertos e você começará a ver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Porque a própria palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Então continue caminhando no caminho que Ele mandou você caminhar. Não importa se você está vendo ou não, apenas creia que a vontade dele será cumprida na tua vida. Amém, querido?